Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café, mas isso você já sabe, porque eu acho que você é inscrito por aqui. Se você não for, seja bem-vindo e já aproveita e já clica no curtir e no se inscrever. E no vídeo de hoje a gente vai voltar às origens, seja lá o que isso signifique. Talvez se você me acompanha há mais tempo, nesses longos 10 anos de produção de conteúdo, você me viu fazer muitas coisas por aqui. Desde diário de sobrevivência a projetos de discussões. E durante essa semana, eu acabei sentando para estruturar a pauta, pensar em novos projetos, em vídeos que eu precisava gravar, e eu resolvi ir assistir uns outros vídeos do canal, e eu acabei em um vídeo um tanto quanto antigo sobre um projeto de discussão. E aí eu comecei a assistir basicamente todos os projetos de discussão que nós já tínhamos feito aqui nesse canal. Eu sempre falo a gente no plural quando eu vou falar do canal, porque eu sempre considero que vocês também fazem parte disso e que meu irmão, que me ajuda a editar às vezes, também é parte disso. Então eu falo no plural mesmo. E eu fiquei pensando sobre esse tipo de vídeo que a gente fazia. E como eu gostava de fazer esse vídeo. Como era bacana trazer essas opiniões, falar com vocês e discutir. E aí eu tive uma discussão aqui entre eu e eu mesma sobre o porquê e por qual motivo a gente tinha parado de produzir esse tipo de conteúdo, eu tinha parado de fazer e tal. Tiveram até alguns depois de um certo tempo, mas eu percebi que muito disso estava ligado com o fato do processo que eu vim enfrentando, que a gente teve que abrir, vocês sabem, enfim, já contei essa história aqui, não vou ficar me repetindo nisso. Mas durante esse processo eu me questionei muito sobre muita coisa que eu fazia, que eu produzia. Durante o término do meu relacionamento passado, eu fiquei muito me perguntando sobre o tipo de conteúdo que eu produzia. Eu comecei a duvidar muito da minha própria produção de conteúdo e de como eu lidava com as coisas, e eu acabei deixando o próprio projeto de discussão de lado, porque era um tipo de projeto e um tipo de vídeo que eu me abria muito com vocês, eu falava sobre tudo, sobre as coisas que eu pensava, enfim. É muito normal ser julgado nesse tipo de vídeo. É muito normal ser julgado em qualquer tipo de vídeo, mas nele fazia ainda mais sentido. Então eu parei com esse tipo de conteúdo, mas eu senti falta. E nesse ano que a gente está completando 10 anos de conteúdo, eu resolvi fazer essas avaliações comigo mesma. De conteúdos que eu gostava de produzir, de coisas que eu gostava de fazer. E ao meio desse tempo, enquanto eu ia pensando nesse tipo de conteúdo, que eu queria voltar a produzir um projeto de discussão, me veio a ideia de gravar esse projeto de discussão sobre voltar às origens e analisar um pouco do que a gente já produziu. Eu acho que muitas vezes, quando a gente começa a produzir conteúdo e criar conteúdo, eu tenho falado muito sobre isso com várias pessoas ultimamente, sobre criação de conteúdo, né? Eu acho que eu tô numa fase muito pensando sobre produção de conteúdo e muito disso vem do fato da gente estar comemorando 10 anos de criação de conteúdo no Pausa. Antes do Pausa eu já tinha blog, a minha adolescência inteira eu gostei de escrever, eu sempre estava criando alguma coisa. Por mais que eu não seja a pessoa que pinta, desenha e tudo mais, eu gosto muito de criar conteúdo, de estar desenvolvendo coisas novas e trazer isso para os outros. E conversando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que várias vezes durante a nossa produção de conteúdo, a nossa vida como produtor de conteúdo, a gente vai ter que parar, olhar para o nosso conteúdo e ver o que a gente realmente quer produzir. Porque é muito fácil cair em uma rotina, é muito fácil cair na mesmice, é muito fácil esquecer de coisas que você gostava de fazer e de repente você para de fazer aquilo. É muito fácil ir pro mais rápido, pro mais fácil, para aquilo que é mais prático de fazer. E às vezes deixar de lado coisas que você amava, mas não eram tão fáceis, como o próprio projeto de discussão pra mim. Porque era algo que eu amava fazer. E eu ficava muito orgulhosa de mim mesma, sabe? Daquele assunto que eu vim conversar com vocês, de debater aquele assunto, de trazer assuntos sérios pra discussão.
E, querendo ou não, o projeto de discussão era um dos nossos diferenciais, e eu simplesmente parei de produzir isso. Porque não tinha um motivo específico pra parar de produzir esse tipo de conteúdo. E aí eu fiquei triste. Eu fiquei um pouco triste comigo mesmo, eu confesso pra vocês, afinal, né, essa ideia desse vídeo é sempre ser muito sincero, então estamos aqui sendo sinceros. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei triste comigo mesma, eu voltei a analisar certas coisas, sabe? Talvez eu tenha voltado até pro Ruivo, de assistir esses vídeos e ficar pensando comigo mesma sobre, né, assistindo aquela Ana e sentindo um pouco de falta daquela Ana. Porque eu sinto falta, às vezes, de ter coragem na forma de produzir conteúdo. E aí vocês vão falar, Ana, pra produzir conteúdo talvez não precisa de tanta coragem. Precisa. Vamos conversar sério? Precisa de coragem. Precisa ter coragem pra colocar a sua cara a tapa, pra vir falar sobre as coisas. E mesmo que eu não fale sobre assuntos polêmicos, que a gente não vem aqui falar de política, enfim, de outros assuntos que possam ser muito mais complicados de falar, a gente tá vindo e dando a nossa opinião. E toda vez que a gente dá opinião na internet, é uma coisa um pouco complicada, porque muita gente acha que a internet é a terra de ninguém, que você pode fazer qualquer coisa, e não é bem assim. Mas a gente precisa dessa coragem. E quando a gente é mulher, a gente precisa de mais coragem ainda. Se você é mulher e tá assistindo esse vídeo, você sabe do que eu tô falando. É muito fácil para as pessoas virem aqui em um livro de literatura e criticarem a minha aparência. Sendo que o assunto do vídeo não é maquiagem, beleza ou algo assim. É o conteúdo do livro. E é muito fácil as pessoas virem aqui e falarem sobre isso, falarem sobre mim, criticarem minha aparência, criticarem eu como pessoa, sendo que o assunto do vídeo não é aquele. E eu entendo, porque as pessoas se sentem no direito de comentar sobre a vida dos outros e sobre as outras pessoas estando na internet, mas é preciso ter coragem, entende? Pra gente enfrentar tudo isso. Enfrentar tudo isso em um momento em que a gente tá isolado dentro de casa e enfrentando também os nossos medos naturais de ser humano em meio de uma pandemia. Produzir conteúdo não é algo fácil e se você tem algum amigo que produz conteúdo, dá um abraço nele quando tiver a vacina do corona, né? Porque agora, enfim, distanciamento. Mas dê uma força, manda um abraço pra esse teu amigo, porque a gente, pelo menos eu não vivo da produção de conteúdo, né? Eu tenho outros trabalhos, eu tenho minha carteira assinada, além de produzir conteúdo. E quando a gente para colocar no papel e para analisar o que vale realmente a pena, às vezes você vai ver que alguns produtores de conteúdo abandonam a produção de conteúdo justamente porque colocar tudo no papel, a gente tem mais gasto produzindo conteúdo do que realmente ganho. E se a gente está produzindo isso aqui, muitas vezes, e praticamente todas as vezes, é porque a gente ama muito produzir conteúdo. É porque a gente fica feliz produzindo aquilo, é porque a gente tá com vontade. E pra gente não perder essa vontade, é importante parar e olhar pra trás. Entendeu o ciclo? É justamente sobre isso que eu queria falar nesse projeto de discussão. E às vezes em várias partes da nossa própria vida, a gente precisa parar, pensar, analisar e perceber o que a gente tá fazendo ou o que a gente gostaria de estar fazendo. Eu acho que isso é muito importante. E eu, como produtora de conteúdo, eu às vezes esqueço de fazer isso. Eu, Ana, às vezes preciso passar por um vídeo meu antigo e ver um projeto de discussão sobre, sei lá, mudanças, que é um projeto de discussão que eu gosto bastante, pra pensar, cara, eu gostava tanto de produzir esse tipo de conteúdo, por que eu não tô produzindo? Então, como a gente sempre fazia esses levantamentos e essas discussões no projeto de discussão, hoje nesse projeto de discussão em específico, eu queria perguntar pra você, o que você estava produzindo no passado e que você aparentemente abandonou? O que você quer produzir, mas você tá aí com preguiça ou sem coragem de produzir? O que você poderia estar fazendo de diferente? Ou o que você gostaria de estar produzindo? Algum tempo atrás, eu acho que eu falei com vocês sobre arte e, enfim, lettering, essas coisas. Porque no começo do ano eu comecei a querer aprender aquarela e praticar mais lettering e fazer coisas assim. Porque eu sempre dizia pra mim mesma que eu não era uma pessoa artística, que eu não era uma artista.
E muito disso vinha de um trauma lá de infância, Ana pequenininha, quando eu desenhei uma nuvem azul e a professora olhou pra mim e mandou eu sair pra fora da sala e ir lá olhar que cor que eram as nuvens, porque as nuvens não eram azuis. Isso sempre ficou na minha cabeça meio que tipo, cara, eu não sei fazer, sabe? Tipo... Então, por mais que eu soubesse, aquilo meio que ficou ali preso em mim. E esse ano eu falei, não, eu quero fazer minhas nuvens azuis. Eu quero fazer meu café de outra cor e eu quero trazer essa parte do que eu vejo pra dentro da minha produção de conteúdo. Porque, de certa forma, eu já fazia isso. Eu já pintava as minhas nuvens de azul. Eu só esqueci que eu fazia isso. Então é muito importante parar, fazer essa pausa e voltar a ter coragem de produzir um conteúdo. Seja ele difícil ou não, seja ele complicado ou não, fazer aquilo que te deixa realmente feliz e te dá orgulho no final do dia. Porque é isso que vale. É aquilo que o Chuck fala, que o objetivo não é viver para sempre, mas criar algo que dure para sempre. E eu penso muito nisso. Daqui a 10, 20, 30 anos, eu vou olhar para esses vídeos e o que eu vou achar? Eu vou olhar para esse tipo de conteúdo e o que eu vou achar? Bem, eu olho para os projetos de discussões do passado e gosto muito deles. Então, eu acho que tá aí a resposta. Bem, galerinha, é isso. Esse é um projeto de discussão / conversa com vocês. Não sei se esse vídeo vai fazer muito sentido pra alguém além de mim, mas eu espero que faça. E aproveitando, eu gostaria que vocês comentassem aqui no box de descrição quais são os próximos temas de projeto de discussão que vocês querem. A gente já falou sobre trabalho, a gente já falou sobre mudança, sobre sonhos, sobre várias coisas, mas eu quero saber a sua opinião, o seu tema. Comenta aí embaixo, tá bom? Um super beijo pra você e até a próxima. Tchau.